Salve, salve meu aluno, beleza? Tudo bem? Hoje o nosso papo aqui é sobre geometria molecular. Então, eu queria que você se atentasse aos detalhes, principalmente na geometria molecular, que aparecem alguns conceitos que você pode se enrolar no meio do caminho. Olha o que eu fiz aqui. Eu separei uma tabelinha para a gente ir preenchendo no meio do caminho, você já tem essa tabela no seu material, mas eu queria que você fosse acompanhando passo a passo a minha explicação para ficar mais fácil para você entender. Eu sei que no primeiro momento você está vendo essa tabela, que demônio que é isso que está no meu material, mas enfim, ela é uma tabela bem fácil de você entender, você só precisa prestar atenção em mim. Primeira coisa, eu queria conceituar a geometria molecular. A geometria molecular nada mais é que a disposição dos pares eletrônicos ou dos pares de elétrons, tanto faz, dos pares de elétrons em torno do átomo central, então em volta do átomo central. Então, em volta do átomo central. Esse é o conceito da geometria molecular. Então você tem uma distribuição dos pares de elétrons ou dos pares eletrônicos em torno do átomo central. Eu queria chamar a sua atenção para um pequeno detalhe aqui, A geometria molecular, ela só ocorre com ligações covalentes. Beleza? Ligações covalentes ou também ligações moleculares, tá? Que é a mesma coisa. Por isso que daí vem o nome geometria molecular. Então aqui, só com ligações covalentes ou também chamadas moleculares. Moleculares, beleza? Então guarde isso aí. Se o cara perguntar para você ou te der um composto iônico na questão, fique esperto que composto iônico não forma geometria, ele vai formar cristais. E o cristal não tem nada a ver com o que a gente vai trabalhar agora, beleza? Então, a minha tabela funciona da seguinte forma. Eu vou ter a quantidade de átomos totais dentro da molécula, quantidade, se eu vou ter elétrons sobrando, sim ou não, eu vou completar com sim ou não aqui, vou classificar a geometria e vou classificar o ângulo dela. Então, analisa comigo aqui. Então, vamos completar essa tabela para você ter um entendimento melhor. Quando a quantidade de átomos na molécula total for igual a 2, quando eu tiver só 2 átomos na molécula, ela não vai ter elétrons sobrando. Então, se ela não tiver elétrons sobrando, você coloca um não aí, ela está completa para você, não tem elétrons sobrando, não tem nada ali que possa afetar a geometria dela, a geometria vai ser linear. Lembra que linear forma uma linha, é uma coisa óbvia. Essa geometria linear possui um ângulo, como ele está formando uma linha, um ângulo de uma molécula a outra é um ângulo total de 180 graus. Beleza. A primeira coisa que eu queria deixar claro para você, por que é a disposição dos pares de elétrons em torno do átomo central? Porque é o seguinte, vai ser como os átomos em torno do átomo central vai se distribuir durante a molécula. Se ela não vai ter repulsão entre elétron e elétron, ou se ela não tiver repulsão, como que ela vai se portar no espaço. Então esse é o conceito da geometria molecular. Volto aqui, quando a molécula tiver no total 2 elétrons, não vai ter elétron sobrando. A minha geometria é chamada linear. E o ângulo dessa geometria linear é 180. Então você precisa já começar a assimilar. Quando falar geometria linear, o ângulo sempre vai ser 180. Beleza, agora, se eu tiver num total, na minha molécula, 3 átomos, independentes de quais sejam, e ela não tiver elétrons sobrando, então aqui, não vai ter elétrons sobrando, a geometria também vai ser linear. Vai formar uma linha. E eu acabei de falar para você, guarda, começa a decorar aqui, a geometria linear tem um ângulo de a mesma coisa, 180 graus. Ela vai se dispor no espaço na forma de uma linha reta. Todos os átomos vão estar em linha reta. Beleza? Tudo bem? Ah, mas eu não consigo observar isso numa molécula. Calma, eu vou dar exemplos para você entender como funciona essa situação aqui. E aí você vai comparando com a tabela que eu estou completando para você. Então, a próxima situação
quando a minha quantidade de átomos for num total de 3. Eu tenho 3 átomos na minha molécula. E aí, desses 3 átomos, se eu tiver par de elétrons sobrando, então aqui, ó, vou colocar como sim. Vai ter par de elétrons sobrando, sim, senhor. Olha o que vai acontecer. A geometria que eu classifico aqui vai ser chamada de angular. Angular. Essa geometria angular, ela possui um ângulo, óbvio, o nome já até diz, a geometria possui um ângulo de 104 graus e meio, então 104,5. Tem um detalhe que eu chamo a sua atenção aqui, se aparecer 104 graus, 30 minutos, tá certo também, é a mesma simbologia para esse 104,5 graus. Não tem nada de errado. Ou vai aparecer 104,5 graus ou vai aparecer 104 graus, 30 minutos, beleza? Então, essa é o ângulo da geometria angular. Agora, quando eu tiver uma quantidade total na molécula de 4 átomos e eu não tiver par de elétrons sobrando, ou seja, não tenho elétrons sobrando, não está sobrando ninguém para mim. A minha geometria vai ser do tipo trigonal. Então aqui, ó, coloca trigonal e completa aí, porque às vezes o exercício ele te coloca de uma forma um pouquinho diferente. Se eu falar trigonal, beleza, tá certo. Só que a nomenclatura mais correta é falar trigonal plana ou trigonal planar. Beleza? Então, trigonal plano ou trigonal planar, tanto faz. Pode aparecer como triângulo planar? Pode, desde que apareça a nomenclatura triângulo. Uma coisa que eu chamo a atenção para você, geometria linear e a geometria angular são todas tridimensionais no espaço. A geometria trigonal plana, o nome já diz, ela é uma figura plana, forma um triângulo plano. E seu ângulo é de 120 graus exatos entre as moléculas. Ah, Lu, eu não estou entendendo esse lance do ângulo. Calma que eu vou explicar para você na disposição da molécula. Eu quero que você entenda essa tabelinha primeiro, que a partir dessa tabela você consegue relacionar com os outros átomos. Então, ó, completando nossa tabela. Agora, quando eu tiver uma quantidade de átomos totais na minha molécula igual a 4 e eu tiver elétrons sobrando, eu vou ter elétrons sobrando agora, a geometria que vai ser formada, ela é chamada do tipo piramidal, beleza? Então é uma geometria do tipo piramidal, vai formar uma pirâmide. O próprio nome já está dizendo para você, então é uma geometria do tipo piramidal. O ângulo dessa geometria varia muito de molécula para molécula, porque depende do tamanho do átomo que ela está ligado. Mas geralmente, esse ângulo, um ângulo médio, é aproximadamente 107 graus, beleza? Então, geometria piramidal, ângulo de 107 graus. E aí, a nossa última molécula, ela vai ter um total de 5 átomos. Então, é um átomo central. Quando eu falo essa quantidade de átomos, é o seguinte, com exceção do 2, que é uma molécula diatômica, um elemento de cada lado, não vai ter elétrons sobrando. Agora, a partir do 3, você tem 1 é o átomo central e 2 são os átomos em torno do átomo central. 4, um átomo central, 3 em torno do átomo central. 5 átomos, 1 é o átomo central, 4 átomos em torno dele. Então, beleza. Agora, quando eu tenho uma quantidade de átomos igual a 5, não tenho elétrons sobrando. Não vai sobrar elétron aqui, beleza? Não sobrando elétrons, eu formo uma geometria que eu chamo ela de tetraédrica. Tetraédrica. Isso aqui pode ser chamado um tetraedro regular. Esse aqui é o ângulo que gera um pouquinho mais de confusão, porque ele envolve alguns minutos nele. E você tem que decorar esses minutos, porque ela é de extrema importância para essa geometria. Então, ó, o ângulo da geometria tetraédrica é 109 graus e 28 minutos. 28 minutos. Lembra que o minuto é representado por só um risquinho em cima. O segundo é representado por 2 risquinhos. Na geometria molecular não cai a quantidade de segundo. O cara não quer ir tão a fundo. Agora, essa tabela para você já estava completa, eu fui completando ela. Volto a falar.
A partir do 3, você tem um elemento central e os outros elementos em torno dela. Então, de novo, 3 átomos. Um é o átomo central, 2 em torno dela. 4 átomos. Um é o átomo central, tem 3 em torno dela. Se tiver par de elétrons sobrando, se não tiver par de elétron, vai formar uma geometria diferente. Beleza. Agora, olha só. Tem 5 elétrons, um átomo central, 4 em torno dele. Eu queria que você acompanhasse a tabela enquanto eu faço alguns exemplos para você entender essa logística aqui. Então vem comigo aqui em alguns exemplos que eu separei para você. No seu material tem o exemplo separado, o boro e o flúor no primeiro exemplo. Beleza. O que eu vou ter que fazer num primeiro momento? Eu vou pegar e vou fazer a distribuição eletrônica. Então, ó, lembra, a geometria molecular é só feita para as moléculas covalentes. Não entra a ligação iônica aqui, tá? Vale lembrar isso aí, que sempre alguém acaba errando por esse pequeno detalhe. Então, sempre ligações covalentes ou ligações moleculares. Então, vamos lá. Distribuição do elemento B, que é o boro. Vai ficar 1s2, 2s2 e 2p1. Cheguei ao elemento boro, distribuição eletrônica dele. Beleza. Vou distribuir o flúor. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p para chegar no 9, faltam 5 aqui, ó. Então, 2 mais 2 dá 4, mais 5 dá 9, fechou a distribuição eletrônica. Eu vou olhar para a camada de valência, tanto do boro quanto do flúor. Então, aqui, ó, o boro tem 3 elétrons na camada de valência e o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Lembra? A geometria sempre está pautada em torno das ligações covalentes, não tem ligação iônica aqui. O boro, se você olhar na tabela periódica, ele é classificado como metal, mas lembra que ele é uma exceção, ele vai se completar com 6 elétrons. Então olha aqui. Se o boro vai se completar com 6 elétrons e ele tem 3 na sua camada de valência, olha o que eu vou fazer com ele. Eu vou distribuir ele na forma no espaço aqui, ó. Então o boro está com 3 elétrons na sua camada de valência. Ele se completa com 6. O flúor, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Eu vou completar o flúor, colocar o flúor aqui para completar ele. Então vai ficar flúor com 7 elétrons na sua camada de valência. Lembra que a geometria molecular é por ligação covalente. Ligação covalente se faz por compartilhamento de elétrons, onde os elementos têm que se completar com 8 elétrons, com exceção hidrogênio, boro e berílio, beleza? O boro se completa com 6. Então olha aqui, ó. Vou fazer a primeira ligação. O boro se completa com 6. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Não está completo, mas olha o flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Esse flúor fechou. O próximo. Vou ter que colocar um flúor aqui. Então aqui vai ficar outro flúor com 7 elétrons na sua camada de valência. Vai fazer outra ligação com o boro. Ó. Vê se o boro completou com 6 elétrons. 2, 4, 5 ainda não. O flúor já está completo, porque ele tem 7 elétrons, ele se estabilizou com 8. Vou ter que formar outro flúor. Então aqui, ó. Apareceu outro flúor aqui. Com 7 elétrons na camada de valência. E olha o que vai acontecer. Ligou. Beleza. Olha para a sua tabela e procura onde a quantidade de átomos é 4. Beleza. Tá vendo onde eu coloquei para você que tem par de elétrons sobrando ou não? Essa pergunta você vai fazer ao átomo central. Então aqui, ó, o átomo central é esse aqui. Vou colocar aqui, ó, átomo central. O átomo central, ele tem par de elétrons sobrando? Você está vendo que aqui ele não tem. Se ele não tem par de elétrons sobrando, olha para a sua tabela. Procura a quantidade de átomos que tem 4. 1, 2, 3, 4 átomos. Não tem par de elétrons sobrando. Se tem 4 átomos e não tem par de elétrons sobrando, eu posso concluir que essa geometria ela é do tipo trigonal plana. Então, beleza, ou trigonal planar, tanto faz. Achei a geometria desse composto. Perfeito.
Agora, tá vendo o ângulo que eu coloquei para você? Que a geometria trigonal tem um ângulo de 120? O que é esse ângulo de 120? É aqui, ó. É de uma ligação até a outra. Então, essa ligação, esse ângulo aqui, ó, é 120 graus. Achei a geometria do BF3, que é a molécula, o nome é trifluoreto de boro, você não precisa saber o nome ainda, não tem problema. O que me importa é que você saiba que a geometria é trigonal e que o ângulo é de 120. Vou pedir para você me acompanhar no próximo exercício, que a ideia é a mesma, não vai fugir o assunto. Então, ó, o próximo exemplo que eu separei para você é o Be e o H, o elemento berílio e o elemento hidrogênio. Eu já coloquei duas exceções aqui. O hidrogênio que se completa com 2 ligações e o berílio se completa com 4. Então olha aqui, vamos fazer a distribuição eletrônica. O berílio, a distribuição eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2. Beleza. O hidrogênio só tem um elétron na sua camada de valência. Então vai ficar 1s1. Fechou. Lembra que a geometria molecular, a ligação é molecular, a ligação é covalente, os dois vão ganhar elétrons. Berílio é a exceção, se completa com 4 elétrons, o hidrogênio se completa com 2 elétrons. Então olha só o que vai acontecer. O berílio, vou desenhar ele aqui para você entender a ligação. Olha a camada de valência do berílio. 2 elétrons. Vou colocar os 2 elétrons aqui. Beleza. O hidrogênio só tem um elétron na camada de valência. Ele se completa com 2, o berílio com 4. De novo, repito aí para você entender. Então, ó, aqui o hidrogênio com um elétron na camada de valência. Vou fazer essa ligação, esse compartilhamento de elétrons. Compartilhei. O hidrogênio completou, que ele se completa com 2. Agora o berílio, ele está com 3 elétrons aqui. Eu preciso que ele se complete com 4. Vamos lá para mais um hidrogênio, então. Outro hidrogênio aqui. Outra ligação. O hidrogênio se completou com 2 elétrons. O berílio também. 2 aqui, mais 2 aqui, 4. Beleza. Vai para a sua tabela e olha. Você tem quantos átomos aqui nessa ligação? Total de 3 átomos. Beleza. 3 átomos. O átomo central, que é o berílio. Então aqui, ó, de novo, o átomo central é o berílio. Você tem par de elétrons sobrando nele? Está vendo algum elétron aqui solto, sem completar nada, nenhuma ligação? Não. Então você não tem par de elétrons livre. Não tendo par de elétrons livre aqui, eu posso concluir que essa geometria ela é do tipo linear. Então a geometria linear. Beleza. Olha o ângulo da linear. É um ângulo de uma ligação até a outra. O ângulo de uma ligação até a outra é isso aqui, ó. Esse ângulo vale quanto? Se você lembrou da geometria linear, se você já decorou, vale 180 graus. Muito bom. Eu peço para você me acompanhar no terceiro exemplo, que eu separei aqui a molécula, não sei qual que é a molécula, vou formar agora, mas é entre o enxofre e o oxigênio. A ideia é a mesma. Eu vou distribuir eletronicamente, eu vou ver o que vai acontecer. Olha só. Enxofre, 16. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Até aqui a soma deu 10. Beleza, eu preciso chegar no 16, ainda falta 6. Depois do 2p6 vem 3s2 e depois vem o 3p4. Somando tudo aqui dá 16. Perfeito. O oxigênio eu vou fazer a mesma coisa, vou distribuir eletronicamente. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p. A soma até agora deu 4 aqui. Eu preciso chegar no 8. Então aqui, ó, vai dar 4. Beleza. Acompanha comigo aqui. Olha a camada de valência do enxofre e do oxigênio. Aqui eu tenho 6 elétrons e aqui eu tenho 6 elétrons também. Os dois têm 6 elétrons. Você tem possibilidade de formar duas moléculas. Você tem aqui, pode formar o SO2 ou o SO3. Quando você tiver duas possibilidades de formar moléculas, o exercício vai fornecer. Ele fala, ó, a molécula SO3 tem qual geometria? Molécula SO2 tem qual geometria? Eu vou querer, nesse exercício, que você monte para mim a molécula
do SO2. Então a gente vai esquematizar essa molécula aqui. O enxofre vai ser o átomo central, porque ele tem prioridade, porque ele tem maior camada de valência. O que vai acontecer? O enxofre, 6 elétrons na camada de valência. Vamos desenhar o átomo de enxofre com 6 elétrons na camada de valência. Então aqui, ó, enxofre com os seus 6 elétrons na camada de valência. Beleza? Tá. O oxigênio também tem 6 elétrons na camada de valência. Eu vou desenhar o oxigênio aqui perto de algum par de elétrons para ficar mais fácil. Então, ó, 6 elétrons na sua camada de valência. Vamos fazer as ligações. Aqui, ó, vê se o enxofre completou. 2, 4, 6, 7. Não. Oxigênio, 2, 4, 6, 7 também não. Mais uma ligação. 2, 4, 6, 8. Enxofre completo. 2, 4, 6, 8. Oxigênio completo também. Eu quero mais um oxigênio. Pô, mas como é que eu vou colocar? Aí você lembra daquele conceito da ligação covalente coordenada, que é um empréstimo de par de elétrons. Olha só como é que vai ficar. Montei o outro oxigênio aqui, ó. Coloquei do ladinho. 6 elétrons também na camada de valência. Lembra que agora, esse enxofre ele vai emprestar um par eletrônico. Então, ó, simbolizado por uma flechinha. Beleza, a ligação acabou. Lembra que esse par de elétrons ele vai e volta do enxofre para o oxigênio. Ele fica ali emprestado. Então tá. Olha só agora. Quantidade de átomos totais. 3. No átomo central. Quem que é meu átomo central? O enxofre. Ah, mas Luiz, eu não sei reconhecer na fórmula. Quem que vai ser? Eu vou te dar a dica. Sempre o primeiro elemento é o átomo central. Beleza? Sempre o primeiro elemento da fórmula é o átomo central. Tá. Você tem 3 átomos totais na fórmula. No átomo central, você tem par de elétrons sobrando? Agora você tem. Olha aqui onde está. Se você tem par de elétrons sobrando numa molécula que tem 3 átomos, a geometria eu posso afirmar que ela é do tipo angular. Geometria do tipo angular. E o ângulo das moléculas? O ângulo das moléculas é formado aqui, ó, entre as ligações. E esse ângulo, eu já falei para você, geometria angular tem uma angulação de 104 graus. Eu vou escrever diferente de como está na tabela, mas a ideia é a mesma. 104 graus, 3,30 minutos. Beleza? Então, posso escrever 104,5 graus ou 104 graus, 30 minutos, sem nenhum problema. Com isso, eu consigo resolver alguns exercícios com vocês. Vem, me acompanhe aqui então para a gente ver como fica essa geometria molecular. Primeiro exercício, vamos lá então. Olha o que ele fala. O íon nitrato, NO3-, a molécula de amônia, NH3, e a molécula de dióxido de enxofre, SO2, a molécula de ácido bromídrico, HBr, apresentam respectivamente a seguinte geometria. Bom, vamos com calma aqui então. Olha só. O NO3, você está vendo que ele possui total de 4 átomos aqui. Beleza. A próxima molécula que ele fala, NH3. Um total de 4 átomos também. O dióxido de enxofre, SO2. Total de 3 átomos. E a molécula de ácido bromídrico, HBr. Eu não vou fazer a distribuição eletrônica, eu já vou montar a estrutura direto para você ir um pouquinho mais rápido, não perder tanto tempo. Olha só que legal. A estrutura do nitrato, do íon nitrato, que é o NO3-, vai ficar dessa forma aqui, ó. N O3-. Como é um íon, você não precisa saber disso aqui, mas a fórmula é essa aqui. Olha o tipo de geometria que está te dando. O cara não tem elétrons livres no átomo central. Olha que bacana. Se não tem elétrons livres no átomo central, eu posso confirmar para você que essa geometria é do tipo trigonal. Beleza. Então, geometria do tipo trigonal. E ele quer nessa ordem. Então, aqui 1, 2, 3 e 4. Beleza, então.
Geometria da amônia. A amônia, o elemento nitrogênio, na hora que você faz a distribuição eletrônica dele, ele tem 5 elétrons na camada de valência. E eu já vou dar a fórmula para você para ficar mais fácil. Se ele tem 5 elétrons na camada de valência, olha só, e tem 3 hidrogênios ligados a ele, olha como é que vai ficar aqui, ó. H, H e H. Quando você tem 4 átomos e tem par de elétrons livres sobrando, a geometria que você forma é do tipo piramidal. Então aqui, ó, geometria piramidal. Beleza. Próxima molécula, SO2. A molécula de SO2, eu acabei de resolvê-la com você. E você lembra que a geometria dela é angular. Acabamos de resolver ela, fica mais fácil. Ah, e se fosse SO3? Você ligaria mais uma ligação dativa ao par de elétrons sobrando, ficaria trigonal. Como ele quer SO2, a geometria aqui vai ser do tipo angular. Muito bom. Beleza. E a molécula de HBr, lembra que o hidrogênio ele só tem 2 elétrons na camada de valência. Sendo 2 elétrons na camada de valência, ele se completa só com 2 elétrons, perdão, ele só tem 1 elétron na camada de valência, se completa com 2. E o bromo está na família 7A, se completa com 1 elétron só. Olha como é que vai ficar essa ligação. É uma molécula diatômica, só tem 2 átomos. Não tem átomo central, não tem elétrons livres. Logo, a geometria disso aqui vai ser do tipo linear. Então, ó, vamos procurar a resposta mais possível aí. O primeiro exemplo, trigonal. Primeiro exemplo, trigonal, tem na resposta a letra B e tem na resposta a letra D. Beleza? Segundo exemplo, que é o NH3, piramidal. Tem na resposta B e tem na resposta D também, certo? Próximo exemplo, SO2. O SO2, a gente falou que tem uma geometria angular. Se tem uma geometria angular, a letra B, geometria angular. E a letra D, geometria trigonal plana. Então, por lógica, a resposta correta vai ser a letra B. Só para terminar, e aí a letra B, ele já dá nas duas respostas, que é linear. Então toma muito cuidado quando ele te dá essas informações. Treine essa distribuição eletrônica, treine passo a passo, que aos poucos você vai pegando esse macete de como bater um olho e já olhar qual molécula que é. Beleza? Então fica aqui o meu abraço, espero que minhas dicas tenham ajudado a você no seu estudo. Beleza? Um abraço e até a próxima.